Por isso que trabalhar a regulação das emoções é importante. Então, como é que eu posso estar regulando essas emoções? Márcio, Isso é importante. Qual é a principal emoção que povoa a ansiedade? É o medo? É o medo? O medo, ela geralmente é a grande, né, emoção que está aí por trás dessa questão da ansiedade. Mas existe algo também que é muito importante, essa necessidade, às vezes, de querer controlar as coisas. Quanto mais você sente necessidade de controlar as coisas à tua volta, para não dar errado, né, para as coisas saírem do jeito que você planejou, não pode sair do jeito que eu queria, tem que sair do jeito que eu queria. E quando não sai, aí vamos lá, o sujeito de repente se afoba, uma linguagem aqui bem do Ceará mesmo, e ele se frustra a tal ponto de que às vezes ele não aceita que aquela frustração, que aquela situação aconteça. Aí vai sim. O Albert Ellis, que era um psicólogo norte-americano, ele falava justamente disso. Quando você tenta controlar as coisas à tua volta, e isso remete também aos filósofos do estoicismo, os estoicos, quanto mais você tenta controlar situações que você não tem controle, mais você vai estar desenvolvendo ansiedade. Então a única coisa que eu tenho é o aqui e o agora. Você tossiu, eu estou falando, eu estou pegando essa xícara, né? Eu estou pegando essa caneca, certo? Estou falando com você. A única coisa que a gente tem é o agora. Então, me parece que, embora sejamos humanos, me parece que às vezes queremos ter superpoderes, né? De ter determinados controles, principalmente futuros, né? E você percebe, Márcio, a ansiedade é futuro, né? Sim, exatamente. Existem pessoas que eu digo o seguinte, olha, vem cá, você é ser humano. Você pode errar, você é falho, as coisas não vão sair sempre como você quer. E você falou da questão do super-homem, dessa coisa toda. Existem pessoas que se sentem meio que divinas, porque elas querem ter o controle de tudo. Então, isso pode desenvolver transtornos de ansiedade, porque tu quer controlar tudo e tu não vai dar de conta de tudo. Pode desenvolver também transtornos depressivos. Então, a gente não tem o controle de tudo. A gente precisa... E aí sim, na terapia, a gente vai entender que existem coisas que eu posso controlar, existem coisas que estão fora do meu controle. Pois é, falamos um pouco da desregulação. Então, desregulamos. Se desregulamos, em algum momento a gente precisa nos regular. Como é que a gente pode trabalhar essas questões de regulação, né, de equilíbrio, equilibração nesse processo todo? É importante, também deixar claro que assim, a desregulação acontece de que forma? Quando a gente está tendo um tipo de comportamento que ele não está fazendo bem para a gente. Então, se eu estou bebendo de forma excessiva, de forma compulsiva, se eu estou comendo para tentar justamente aliviar aquela questão da ansiedade, de repente, por exemplo, existe o caso de pessoas que se automutilam, no caso, né, adolescentes que fazem lá os cortes nos braços, nas pernas, aquela questão toda. Então, ali há uma desregulação. Por quê? Porque não está fazendo bem aquele comportamento para a gente. Tá? No caso da regulação, a gente está buscando coisas para a gente poder estar fazendo que ajudem a gente a ficar num estado mais tranquilo, num estado mais relaxante. E aí, por exemplo, existem algumas técnicas que a TCC trabalha, como respiração diafragmática, relaxamento progressivo. Vamos... Respiração diafragmática, né? O diafragma fica por aqui, né? Respiração diafragmática é respirar puxando o ar pelo diafragma. Então, me parece que quando estamos em um estado de ansiedade generalizada, né, nós tendemos a estar ali respirando de uma forma mais acelerada, né, e a respiração diafragmática vai de encontro a isso, né, Márcio? Exatamente. Quando entramos num estado de ansiedade, a gente sai daquele estado de tranquilidade e de calma. Quando a gente está tranquilo e calmo, a gente consegue respirar de uma forma, e também, por exemplo, você está respirando agora tranquilo, você não está ansioso, porque eu não estou escutando a tua respiração. A tendência de quando nós saímos de um estado de tranquilidade para um estado ansioso é justamente a gente começar a respirar de forma ofegante, ou então a gente fazer mais ou menos o seguinte, ó. Só que a gente faz isso sem perceber, a gente está no automático. E a respiração, ela é um componente interessante para a gente entrar num estado ansioso. Algumas pessoas elas estão conversando e elas não estão tendo tempo para fazer uma pausa. Elas estão conversando de forma tão rápida que elas fazem...
Então, há uma chance muito grande de você, de repente, talvez até entrar num estado ansioso. Então, o que é que acontece? Quando eu estou ansioso, quando você está ansioso, a nossa respiração está agitada. Aí lembra daquela história lá da bacia com água, do balde com água. Você mexeu na água, então ela começou a ficar agitada. A nossa respiração ela começa a aumentar. Para a gente poder regular essa emoção da gente, no caso, para a gente poder reduzir os sintomas de desconforto que a gente está sentindo, no caso da ansiedade, o trabalho com respiração diafragmática ajuda bastante. O trabalho com imagens mentais relaxantes também ajudam a gente a poder relaxar. Por exemplo, massoterapia, fisioterapeuta que de repente faz ali uma massagem em você, te ajuda a relaxar. Porque o que acontece? Quando a gente está ansioso, a tendência... As tensões, né? Isso, a tensão muscular. Porque o que acontece? Por mais que a gente diga que o aspecto cognitivo ele desenvolve a ansiedade, mas uma tensão, por exemplo, no trabalho, uma tensão numa briga, de um relacionamento, tá? De uma discussão de alguma coisa toda, ela vai gerar tensão. Tá? Então, você relaxando a tua musculatura, tu vai também estar ali reduzindo os níveis de ansiedade. Tá? E aí tem uma coisa, Itamberg, que ela é importantíssima para estar ajudando na regulação emocional. Uma paciente chegou e disse uma coisa que eu achei bacana. Ela disse assim, olha, doutor, eu estou praticando atividade física. E para mim, lógico, ela disse isso, é o melhor remédio que existe. E aí eu expliquei para ela o seguinte, olha, transtorno de ansiedade, dependendo do nível em que você está, da intensidade, vai haver a necessidade de você procurar ali um psiquiatra, de você tomar fármacos, tá? Que ele vai estar ali passando de remédios, enfim. E não há restrições e não há problema nenhum, né? Porque assim, até certo tempo as pessoas falavam na psiquiatria, falavam, eita, tomar medicamentos e tudo, meu Deus. Mas espera aí, se as coisas estão, né, não estão bem, se as coisas estão, como acabamos de falar, desreguladas, né? Qual o problema de se tomar medicação? Né? Porque assim, vamos lá, você está com uma dor de cabeça, você vai ali, né, e toma algum medicamento para isso. Agora sim, a automedicação é que não é legal, né? Então, sim, por isso que é importante procurar um médico especialista nisso. Psiquiatra, né? Então, a questão que eu estava te falando, né? Então ela disse assim, eu estou praticando atividade física, e ela percebeu que aquilo estava ajudando ela a regular a ansiedade dela. É uma paciente que tem um transtorno de ansiedade, que ela está num nível muito alto, mas quando ela está ali fazendo atividade física, que é a caminhada, em alguns momentos ela dá um trote, ela corre um pouquinho mais, aquelas substâncias, os neurotransmissores de bem-estar estão sendo ativados, então ela está se sentindo bem melhor. Não é? Mas eu fiz questão de frisar para ela, e isso é importante na questão da medicação. Por quê? Porque existem medicações que o psiquiatra lá vai estar passando, que elas vão ajudar a reduzir a intensidade daquela ansiedade, que às vezes a pessoa não está conseguindo ir trabalhar, não está conseguindo fazer as suas funções do dia a dia, resolver as suas atividades de vida diária. É importante, lógico, que o que você colocou seja frisado, porque existe ainda preconceito, pessoas que não vão procurar um psiquiatra porque acham que é coisa de louco, tá? Então, alguns preconceitos do passado ainda estão na cabeça das pessoas. Então, às vezes as pessoas estão preocupadas com o que os outros vão dizer. Ah, mas tu tá tomando remédio tarja preta, tarja azul, aquela coisa toda. E é importante a gente entender que aquela medicação ela vai te ajudar a lidar com aquela situação. Outra preocupação que as pessoas têm em relação à farmacoterapia eu vou ficar tomando essa medicação o tempo todo, doutor. E aí eu sempre estou orientando, e a gente trabalha no CAPS de Missão Velha, e a gente tem uma parceria muito grande com o Dr. Péricles, e isso é muito bom da psiquiatria com a psicologia, que é o seguinte, olha, o psiquiatra ele vai conversar com você sobre isso. Psiquiatria e psicologia precisam andar juntos, sim, sempre, de mãos dadas. Né? Não tem como, né? Isso. Coisas de antigamente do passado, em que o psiquiatra ele não procurava o psicólogo não procurava o psiquiatra, isso não deve mais existir. Isso não é uma coisa interessante. Então, assim, também que para a gente regular as emoções, a atividade física ela é fundamental. Tá? Às vezes, existem situações em que o psiquiatra nos encaminha para a psicoterapia, não passa uma medicação porque ele entende que o processo lá de trabalhar os pensamentos, de trabalhar com os comportamentos, de trabalhar a própria emoção em si, né? Que essa questão dos pensamentos, dos comportamentos, das emoções, ela já vai ajudar. Geralmente o psiquiatra ele diz, olha, vai fazer uma atividade física. E às vezes as pessoas elas entendem o seguinte, não, mas eu não estou gordo, eu não estou acima do peso, por que eu preciso fazer caminhada?
né? E aí eu conto uma história minha bem particular, tá? Para ilustrar isso. Eu me recordo da minha adolescência, eu estava triste com uma situação que havia acontecido na minha vida e eu saí de dentro de casa. Fui dar uma volta numa passarela que existe na cidade de Juazeiro e quando eu cheguei de volta, eu estava me sentindo melhor. Então, veja, a atividade física ela ativa justamente essa questão dos neurotransmissores. Me parece, vamos lá, você saiu de casa, Sim. né? Você deu uma volta. Provavelmente você viu alguma coisa, né? Percebeu outras, né? Outras paisagens, né? Outros lugares. E aí é interessante você me falar isso, porque eu costumo sempre falar: novos lugares, novas paisagens vão gerar novos pensamentos. Geram novos pensamentos e ajudam também nessa questão da respiração, porque tu tá ali, de repente, em casa e tu tá sentindo uma sensação de mal-estar, tu tá sentindo ali a falta de ar, tu tá ali com aqueles pensamentos recorrentes de que algo ruim vai acontecer. Tu sai de casa, tu vai andar um pouquinho, o teu cérebro vai produzir justamente esses neurotransmissores. Então tu já vai respirar de uma maneira diferente, porque tu tá precisando andar, então teu coração ele vai bater um pouquinho diferente, tua respiração vai ficar um pouquinho diferente, tu vai sair daquele estado em que tu estava ali. Tu vai sair daquele isolamento, daquela situação desagradável. Então, veja, é uma espécie de medicação natural à atividade física, que ela ajuda muito, né? E aí volto a dizer, a gente não está dizendo que você não pode procurar um psiquiatra, que você não precisa de medicação. Em muitos casos há necessidade disso e também, lógico, da própria atividade física e dos trabalhos que o terapeuta vai estar fazendo com a cognição, com comportamentos diferentes na tua vida que podem favorecer para que tu saia daquele estado de ansiedade, daquele estado de pânico, tá?